Olá, meu nome é Marcelo Porretti e vou apresentar para vocês o trabalho O Esboço de uma Linha do Tempo para a Aventura. Atualmente eu faço doutorado na UERJ, minha orientadora é a professora Monique e sou docente no Cefet Campus Petrópolis. Se excluirmos os períodos históricos do início da nossa civilização, onde o homem precisava caçar, pescar e realizar algumas atividades que hoje chamamos de aventuras para a sua subsistência, e excluirmos também o período de incursões bandeirantes em território nacional, Lucena descreve que somente com a chegada da família real em 1808 é que começaram as primeiras incursões esportivas em montanhas. Pensando em termos acadêmicos e no que hoje constitui as modalidades de práticas corporais de aventura presentes na Base Nacional Comum Curricular, foi durante o século XX que os esportes radicais apareceram na mídia, sendo a década de 1980 marcante para o boom da aventura, em que os pesquisadores começaram a se debruçar sobre estas questões a partir da década de 1990. Aqui tem uma imagem na mídia, né, que surgiu na década de 80, que foi o seriado Armação Ilimitada. Marcou a época no momento e trazia bem forte a questão da aventura. Munhoz e Gonçalves Júnior comentam a existência de uma polissemia de termos. Então, eles apresentam os termos esportes em integração com a natureza, esportes radicais, esporte aventura na natureza, esportes californianos, dentre vários outros termos. Com o objetivo, buscamos entender os caminhos que as práticas corporais de aventura percorreram até compor a BNCC, no esforço de compreender o percurso que foi historicamente construído. Justificamos nosso estudo por entender que, como conteúdo da educação física escolar, as práticas corporais de aventura têm um significativo potencial para o desenvolvimento das atividades físicas, de lazer e de recreação no futuro dos estudantes, carecendo assim de entendimentos deste fenômeno. Se trata de uma pesquisa qualitativa, realizada através de um levantamento bibliográfico em busca de artigos, trabalhos acadêmicos e livros relacionados à nossa temática. Então, como eu comentei, se nós buscarmos nos primórdios, nós vamos ter a realização de algumas aventuras, né? Mas somente com a chegada da família real é que isso se tornou um caráter esportivo, de lazer, digamos assim. Antes era por necessidade. E nós tivemos um marco da aventura no Brasil, digamos assim, que foi a escalada do Dedo de Deus em 1912. Em 1972, a mídia começa a aparecer patrocinando através de patrocínio no evento, e transmite o primeiro campeonato de surf em 1972. A década de 80, que marcou um boom aí, veio também com outros patrocínios. Então a gente tem a marca de cigarro Hollywood atrelada à aventura. Já na década de 90, a gente tem o X Games, que marcou essa época. Né, os Jogos da Aventura, os Jogos Olímpicos de Aventura, muitos consideram assim. Já no final do século XX, Beth começa a estudar a questão da aventura, mais ligado à mídia. E aí surgem as questões da mídia na aventura. No início desse século, o Vinha lançou um livro que marcou época também e foi uma das primeiras literaturas ligadas aos esportes radicais. Bruns, que também trabalhou de 90 a 2010, desenvolveu vasta literatura acerca da aventura. E aí nós tivemos também, no início desse século, a criação do Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp, que futuramente veio em 2006 a estabelecer, né, um Congresso Brasileiro de Atividade e Aventura, regido pela professora Gisele Soares. Também tivemos lá no início do século já as primeiras disciplinas ligadas à aventura na educação física, nos cursos de graduação em educação física. Em 2006, nós tivemos um canal específico para aventura, o canal URU. Em 2010, o livro do professor Dimitri e do Igor marcaram época também, trazendo a aventura para dentro do contexto escolar necessariamente. Em 2011, um outro canal de esporte e aventura surge, que está até hoje, que é o canal OFF, com 24 horas de programação ligada à aventura. Na segunda década
deste século, nós tivemos a evolução da internet. E com essa evolução da internet, nós tivemos também uma popularização das atividades de aventura. Através das redes sociais, por fotos, então se espalhou muito mais a questão da aventura. Em 2015, Inácio, que apresentou um trabalho no Combrace, ele trouxe práticas corporais de aventura. Pelo menos na busca que eu realizei, foi um dos primeiros termos que eu encontrei já com o que a gente chama de práticas corporais de aventura, que em 2017 vieram compor a Base Nacional Comum Curricular. Um ano antes, em 2016, o COI lançou mão da inclusão de skate, escalada e surf nas Olimpíadas, ou seja, colocando mais algumas modalidades esportivas de aventura nas Olimpíadas. E em 2020 surge um novo conceito que o professor Dimitri traz, né, que é o aventura. A gente não tem o costume de falar práticas de futebol, né? A gente fala futebol de campo, futebol de salão, então o professor vai trazer a questão da aventura. Por que tem que ser práticas corporais de aventura e não só aventura? E aí a gente deixa uma interrogação para o futuro. Como será que vai ser chamado? Bem, entendemos que as práticas corporais de aventura merecem ampla discussão e debate no cenário acadêmico, onde realizamos um esforço de compreender sua trajetória ao longo do tempo. Evidenciou-se que as mídias, a educação física, o marketing, o patrocínio e o turismo elevaram o número de praticantes de atividades e esportes de aventura. As práticas corporais de aventura possuem vasta possibilidade de utilização para finalidades de lazer, recreação, turismo de aventura e atividades físicas de forma geral, necessitando sempre de normas que gerenciem os riscos presentes nestas atividades de forma a minimizá-los. Neste esforço de diálogo com a literatura, fica aberto o debate, mesmo que criados numa época atemporal e para além das possíveis exclusões. Aqui algumas referências e obrigado.